Chegou no balcão do inferno, texto de Wattpad, tá? Intrínseco do Matheus Campos. Agora, na moral, tá no Wattpad. Tá no Wattpad, já tá publicado. Tá? Já tá publicado. Então eu vou criticar firme. Prazer, meu nome é Rafael. Ok, esse começo aqui, ele é ruim ou ele é bom? Aqui eu acho que o Matheus, ele construiu uma proposta que ela não é nem ruim nem boa. Ela é ok. Por quê? Não é uma coisa contemplativa, mas ele já traz qual que é o ritmo da história. Então poderia ser uma frase mais impactante? Poderia. Mas ele não é uma frase zero à esquerda. Ela entrega alguma coisa. Ela já te avisa que essa é uma história em primeira pessoa. Minha câmera tá meio de lado demais, né? Opa. Deixa eu centralizar ela um pouquinhozinho só. Esse lado aqui aumenta e esse aqui diminui, eu acho. Ah, sei lá, tô confuso. Enfim. Eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe, no Grajaú. Posso dizer que nasci em berço de ouro. Peraí. Posso dizer que nasci em berço de ouro? Talvez. É aquilo que eu falei antes. Eu não gosto muito de talvez e tal. Não acho. Eu acho que tem que bater o martelo. Sou ou era de classe média e naquele dia decidi começar a me virar sozinho. Decidi me virar sozinho é melhor. Minha mãe, uma mulher forte de 57 anos, já estava acostumada a lidar com a ausência do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha apenas 4 anos, atropelado. Minha mãe nunca me contou em detalhes o que aconteceu no dia 3 de maio de 2004. É muito melhor você escrever datas, tá? Como tá no Wattpad, existe uma linguagem diferente, então pode até funcionar. Mas em literatura, sempre prefere-se escrever números em vez de colocar o número em si. Agora tá certo. Na verdade, nunca pedi para me contar os detalhes deste acidente. Para quê, afinal? Mas pelo que sei, meu pai foi atropelado enquanto atravessava o centro. O carro que o atropelou nunca foi encontrado. O primeiro parágrafo, ele tem coesão com a primeira frase. Então, o Rafael está se apresentando e aqui ele falou várias coisas que tem a ver com a personalidade dele. Então ele é um moleque de mãe solteira que perdeu o pai de uma forma bem drástica, né, de uma forma bem agressiva, e ele fala da origem social e econômica dele de uma forma que dá a entender que ele tem consciência disso. Então isso tudo já constrói um perfil do personagem. Parece que foi intencional, já que ele estava sozinho naquela rua movimentada. Ah, entendi. Minha mãe sentiu essa perda até seu último suspiro. Isso me faz questionar sobre Deus, sabe? Dizem que a morte tem um motivo, que Deus faz tudo por um propósito. Mas para qual propósito serviria a morte do meu pai? Isso apenas trouxe dor para minha mãe. Porque Deus, que ama as suas crianças, faria isso com uma delas? Cara, eu adorei esse parágrafo aqui. Acho que você mandou muito. Lembro-me muito bem do meu pai, muito pouco do meu pai. Talvez apenas 3 memórias. Uma delas é ele me colocando em sua corcunda e correndo em algum lugar com muita vegetação. Sempre quis perguntar à minha mãe onde e quando isso aconteceu. Eu acho que você pode melhorar um pouquinho a sua escrita para deixá-la um pouco mais fluida, sabe? Porque, por exemplo, aqui, ó, sempre quis perguntar à minha mãe onde e quando isso aconteceu. Esse "a minha mãe", ele dá uma quebrada na dinâmica. Mas eu acho que é uma questão de como a frase é construída. Lembro-me muito pouco do meu pai. É um pouco mais formal do que eu acho que deveria ser, entende o que eu quero dizer? Mas tinha medo da reação dela. Aquele foi um dia feliz. Talvez aquela memória seja falsa, um sonho que tive, já que não lembro de ter visto o rosto do meu pai além de fotos. Pode ser bom ter apenas 3 boas lembranças dele. Para mim, ele acho que mais uns pra ajudaria também. Ele nunca cometeu nenhum erro ou pecado na vida. Claro que minha mãe me contou histórias e alguns momentos com meu pai. Um deles me fez morrer de rir. Mas enfim, eu queria me virar, morar sozinho
e não mais viver às custas da minha mãe. Há 5 anos atrás, aqui seria A com H, tá? Há 5 anos atrás, esse eu acho que também pode sumir. Tinha 19 anos e iria começar na universidade, cursar letras. O motivo de escolher letras? Óbvio, eu queria ser escritor e viver de escrita. O complicado é que não me sentia muito confiante quanto a isso. Comecei a escrever contos aos 15 anos. Contos que eram muito inspirados em Stephen King e de qualidade duvidosa. Eu só lia livros estrangeiros, negligenciando obras nacionais. Eu gostei disso aqui. Eu quero fazer 2 comentários. Primeiro, você estudar letras faz sentido para ser escritor? Não faz. Sabe por quê? Porque o real cheat, a real forma de roubar no jogo na faculdade para você ser um escritor foda é você escolher uma carreira que te permita ter tempo e dinheiro. Então, carreiras que você não quer escolher: medicina, porque te dá muito dinheiro, mas não te dá tempo. E carreiras que não pagam bem, como letras. O ideal é você escolher uma carreira que você vai gostar de fazer, um trabalho, para te remunerar adequadamente, mas que te permita ter tempo para se dedicar à sua escrita. Por exemplo, óbvio que é um setor que está cheio de Uber, né? Mas se você fizer uma engenharia que realmente tem demanda de mercado e você conseguir se encaixar no mercado como um profissional de engenharia, ali pelos seus 20 e tantos anos, né, quase 30 anos de idade, provavelmente você vai estar com uma renda e um conforto que vai te permitir ter tempo e dinheiro para construir uma carreira de escritor sólida. E até lá você vai publicando de forma, né, da forma como você encontrar, e desenvolvendo a sua qualidade literária, evoluindo, construindo um público base. Mas quando chegar nesse ponto, você vai ter grana, vai ter tempo, aí você consegue fazer um lançamento robusto. Como profissional de letras, você fica um pouco limitado em relação a isso. E eu tô falando isso, gente, porque foi um conselho que eu recebi e eu ignorei. E acabou que eu virei empresário, porque sendo jornalista, que foi a carreira que eu escolhi seguir, eu não tinha tempo e eu não tinha dinheiro para ser escritor. Eu tive que largar a profissão para poder ser escritor. Eu trabalho com TI, é uma outra área que é excelente. Você ganha bem e você pode ter tempo, mas TI é tipo publicitário, mano. Se você trabalha numa empresa que te consome, ela pode usar muito mais tempo do que deveria estar usando, entendeu? Aí você trabalha na empresa, trabalha em casa, ou quem é home office faz jornada de 14 horas por dia. Mas o cara de TI, se ele segue a cartilha bonitinho, se você está numa empresa legal, você consegue sim ter uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, chega em casa e você consegue separar 1, 2 ou até 3, muitas vezes, horas do seu dia para se dedicar a outras coisas. E aí algumas dessas horas seria bom que fosse com a sua escrita e com a sua imagem, né? Construir uma imagem como escritor. E mais o que? Comecei a escrever contos aos 15 anos, contos que eram muito inspirados em Stephen King. Eu adorei isso aqui, Matheus. Você falar que o personagem negligenciava obras nacionais, porque nós como escritores, a gente faz parte da classe formadora de opinião. Então, quando a gente pauta nos nossos livros que você negligenciar livro nacional é uma coisa ruim, você está ajudando as pessoas que te leem a não negligenciarem obras nacionais. O Lipe falou: eu sou formado em artes cênicas, dou aula de teatro 2 dias na semana, ganho o suficiente para me sustentar e o restante da semana fico livre justamente para me dedicar à escrita. Tá aí uma estratégia, mas mano, você dá aula de teatro, a maior parte das pessoas que dá aula como profissional de atuação, letras, no geral, na verdade, né? Aulas no geral não costumam pagar tão bem. Se você consegue um trampo que te paga realmente bem, aí é da hora pra caralho, né? Que eu acho que é o teu caso. Aí é muito massa, muito massa. Mas a gente não pode se pautar pela exceção, né? Tipo, eu trabalho com livro. Eu ganho bem? Eu acho que eu ganho bem. Eu consigo guardar um monte de dinheiro pra investir na minha carreira? Não. Mas eu consigo ter tempo e um pouco de dinheiro por mês pra gastar com os meus livros. Então, perfeito, entendeu? Mas eu sou uma exceção. Eu não sou a regra. Eu não sou a regra, tá? Não se baseiem em exceções.
Obviamente reconheço que isso foi um grande erro, mas posso dizer que fui profundamente influenciado pela mídia. Há tantas histórias nacionais de qualidade, porém o reconhecimento por parte dos brasileiros é não quero coringar. Meus contos geralmente eram de terror. Tenho até hoje um rascunho que escrevi chamado O Corredor, sobre um assassino que encontrava prazer em matar suas vítimas em corredores. Porém, ele começa a ser perturbado pelas almas delas e no final, o assassino desenvolve um trauma ao passar por corredores. Achei legal, achei a proposta bacana. Se ele se matasse, seria sem graça, mas ele tem trauma de corredor, então é legal. Minha proposta era que o leitor cético e o leitor religioso interpretassem o final de acordo com a sua crença. Por exemplo, o cético poderia acreditar que o assassino estava se sentindo culpado e atormentado por seus atos, enquanto o religioso poderia pensar que eram realmente as almas das vítimas. Legal, legal. Na verdade, percebo que meu maior obstáculo residia na minha superficialidade na época. Aos 15 anos, mal compreendi o verdadeiro significado das coisas. Eu não cheguei a publicar O Corredor. Ainda bem, e por isso, simplesmente parei de escrever. Decidi que iria focar em ler, algo em que não era muito bom, confesso. Quase ninguém é bom em ler, tá? Eu fui um desses aqui, cara, que cheguei numa idade velha, tipo 14 anos, sem ter o costume de ler. É difícil, porque a gente não tem muita motivação. Dos meus 16 até os 19 anos, passei apenas lendo literatura de todos os lugares, desde O Conde de Monte Cristo até Pedra Filosofal. Foi uma jornada agoniante, pois passei por alguns livros que não gostei, como Harry Potter, mas confesso que valeu a pena ler Harry Potter, e outros muito ruins. Agora eu tinha propriedade para falar mal deles, é um ponto. Eu não queria ser aquele cara chato que fala mal de livros e filmes, apenas estava tentando ser crítico. Para leigos, com certeza iria ser chato. Minha mãe percebeu que eu era atraído pelas letras. Ela tinha que comprar 5 livros por mês para mim, e todos eram caros. Ainda bem que nasci com a bunda virada para a lua, ainda bem. Ela me mimava sempre, com poucas palavras. Parecia que não fazia questão de gastar dinheiro comigo, não parecia se importar. Parecia que não fazia questão de gastar dinheiro comigo. Isso aqui não fez muito sentido, porque dá a entender que ela não queria gastar dinheiro com ele, mas ela mimava ele, sabe? Então eu acho que você só se confundiu em como contar isso. Quando eu amadureci, com 15 anos, percebi isso. Doía ver minha mãe daquele jeito. Desde que eu era pequeno, ela sempre foi assim. Nas poucas fotos que tiramos enquanto ela ainda estava viva, ela não sorria. Tinha um rosto neutro, carregando o fardo de perder sua alma gêmea. É engraçado pensar em como ela teve forças para me criar. Mal consigo imaginar quantas vezes teve pensamentos autodestrutivos. Lembro de uma vez que acordei para ir à escola e a encontrei na cozinha, olhando para a foto na geladeira. Era uma foto do meu nascimento. Eu vi a cena e pensei em ficar quieto, mas certamente ela me percebeu ali. Mãe, ela se virou para mim, com aqueles cabelos ruivos completamente bagunçados. Com os cabelos ruivos completamente bagunçados, tá? Melhor. Ela segurava uma xícara de café escrita I Love You. Bom dia, Rafael. É errado tá assim? Gente, é uma liberdade poética bem de boa. Pode fazer sim. Bom dia, Rafael. Sua voz denotava cansaço. Vai pra escola? Sim, né? Claro, virei-me de costas. Esse virei-me aqui, eu tô tentando pegar ainda o rolê do verbo de send direitinho, mas com certeza esse virei-me, ele deveria ser maiúsculo, tá? Porque o virei-me, ele é uma ação do corpo do personagem, ele não se refere à fala dele. Então teria que ser ponto aqui e aqui maiúsculo, tá? Virei-me de costas, coçando a cabeça e pensando no estado da minha mãe. Quando ela iria ficar bem? Vivenciei tempos conturbados, e minha adolescência naquela casa foi essencialmente marcada por isso. Não posso simplesmente atribuir culpa à minha mãe. Ela não tinha controle sobre os acontecimentos. Quem poderia ser o culpado? O motorista que atropelou meu pai naquele dia? Ou talvez a culpa resida no semáforo que não parou um quarteirão antes? É intrigante como, muitas vezes, não há um culpado claro nesses eventos. Às vezes, as próprias circunstâncias se revelam como a verdadeira culpada. No entanto, à medida que cresci, a atmosfera da casa deixou de ser um velório eterno. Minha mãe também começou a ler, e sinto que isso foi a chave para ela começar a enxergar o mundo de outras perspectivas. Minha mãe era como a mãe de um filme de terror, talvez algo como O Hereditário, mas ao invés de uma filha, o papel da vítima era desempenhado pelo pai. Existem 5 fases do luto. Primeiro eu quero falar, mano, eu acho que a construção dessa história tá bem interessante. Porque cada divisão dessa daqui
você muda um pouco do assunto e você vai desenvolvendo os personagens de uma forma que eu tô gostando, tá? Eu acho que a escrita tem espaço para evolução, só que ela não está ruim, ela tá legal. E a forma como você conta a história também tá legal, né? Então, parabéns de primeiro ponto, assim, acho que você tá seguindo um caminho bem legal. Existem 5 fases no luto: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Minha mãe, provavelmente desde o primeiro dia, viveu os 4 primeiros estágios ao longo de 15 anos. Ela só aceitou que meu pai havia morrido na virada do ano, quando 2018 estava se tornando 2019. Todo Réveillon, minha mãe e eu íamos para a casa da minha avó Tina. Minha mãe, geralmente desprovida de humor, apenas ajudava com a ceia e depois dormia após tomar umas 3 taças de vinho. Nem falava direito comigo e os outros parentes. Mas dessa vez, ela estava lá, no quintal, olhando para o bosque que havia atrás da casa. Ela estava sozinha, vestindo um grande vestido dourado, com aquele longo cabelo ruivo. Fui até ela. Ao olhar para o rosto dela, percebi que estava emocionada, segurando uma taça de champanhe. Quando se virou para mim, seus lábios e olhos tremiam. Então ela me abraçou como nunca, e ainda nem havíamos chegado ao ano novo. Me perdoa, a voz era trêmula. Apenas a abracei mais forte, e até eu estava chorando também. Depois desse dia, ela estava mais comunicativa. Não vivia mais com o rosto neutro. Agora, estava mais teatral. Não parecia mais uma mãe de filme de terror. Agora, estava mais para uma série romântica. Minha mãe estava viva de novo. O mundo estava colorido para ela. E o resto vocês podem ler, porque está no Wattpad. Eu vou jogar o link aqui no chat para quem quiser já salvar. Mas quem quiser ler no Wattpad mesmo, tá no Wattpad, né, gente? Então é muito fácil. Já tem 2 capítulos publicados, tá? É Intrínseco, do Matheus Campos. Eu tô no Wattpad, eu esqueci que dá pra votar, né? Ah, eu tenho que logar. Deixa eu logar, gente, que eu quero dar a estrelinha pro Matheus. Matheus, no geral, eu gostei do teu texto, tá? Cadê meu celular? Como eu falei, você tem espaço para evoluir a sua escrita, tá? A sua escrita ela não está num ponto de, vou publicar isso aqui e ninguém vai avaliar a minha escrita como ruim. Vai ter gente criteriosa que vai falar que você escreve mal. O que eu tô dizendo para você é que você é um bom escritor, você tá no caminho certo para ter uma escrita extremamente comercial. Já é uma escrita compreensível, ou seja, como escritor iniciante, em desenvolvimento, se eu lesse um livro com exatamente esse texto aqui, eu não ia achar ruim. Eu ia falar, bom, é um autor iniciante, né? Não é um autor profissional ainda, mas não é um livro que é um crime estar publicado. Entende o que eu quero dizer? Então é uma escrita que ela tá bacana, tá? Você tá num bom caminho. Já dei as estrelinhas aqui. Deixa eu mostrar, né? Que eu dei as estrelinhas pra... Pô, o problema, cara, é que eu acabei de pesquisar intrínseco aqui e tem um monte de intrínseco, né? Tem um intrínseco aqui que é do Sasuke, mano. Cara... Você tá lascado, hein, meu rei? Se eu pesquisar por Matheus Campos, aparece? Nossa senhora! O Wattpad... Que isso, rapaziada? O Wattpad tá complicado, hein? Ó, mas eu dei aqui a estrelinha. Deixa eu... Aqui, ó, tá vendo? A estrelinha tá ali. Coloquei tanto num quanto no 2. Caramba, o Wattpad tá difícil de achar as coisas, hein? Boa sorte aí pra quem tá publicando no Wattpad hoje em dia.